o que a Bíblia fala de si mesma. O que a Bíblia tem a dizer de si mesma? Eu quero começar lendo esse versículo de 2 Pedro 1, 20 e 21. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O que a Bíblia diz de si mesma? Não foi feito por homem, foi feito pelo próprio Deus, é inspirada por Deus. Mas como assim, irmão? Deus pegou 40 homens, mandou escrever um livro que levou 1 milênio e meio, entre 1500 a 1600 anos, para ser feito o livro. Em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. E o que é curioso é que alguns desses homens nunca se conheceram, outros sim, mas alguns nunca viram um ao outro. E todos eles escreveram sobre Deus, foram inspirados. A uns Deus chamava, dava uma visão, outros Deus mandava escrever, outros Deus dava uma experiência de vida, agora escreve. Outros Deus dava uma profecia, agora escreve, enfim. Deus foi trazendo gente, foi fazendo o livro. Agora, o que é mais impressionante de tudo, do começo ao fim, homens que nunca se conheceram escreveram sobre o mesmo Deus. A Bíblia é cristocêntrica. Imagina assim, você chega num lago e joga uma pedra. Aí, a partir da pedra, se forma uma ondinha que vai se abrindo. A pedra se torna o centro de tudo. Agora, na Bíblia é a mesma coisa. Cristo é o centro de tudo. A partir de Cristo foram escritos todos os livros. Mas como isso? Como que homens que nunca se conheceram sabiam que Deus eles tinham que escrever? O pregador, quando inspirado por Deus, ele pode pegar o primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo, ele prega Cristo. Se ele for no último versículo da Bíblia, ele também prega Cristo. E se ele chegar no meio da Bíblia e escolher alguma história ou versículo, ele também prega Cristo, porque ela é toda cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. O resumo da Bíblia é muito fácil. É um livro enorme, escrito durante 1500 a 1600 anos. Mas o resumo é fácil. Deus criou o homem pecou, precisava de um salvador, Deus enviou o filho dele para salvar. O filho dele veio, morreu na cruz, ressuscitou, foi embora e disse que vai voltar. Esse é o resumo. Agora imagina o seguinte, que homens, ou nações, ou a ONU, resolva fazer uma Bíblia. Contrate 40 pessoas em 3 línguas diferentes para fazer uma Bíblia. Não vai dar para esperar 1500, 1600 anos. Então, fazer em menos tempo. Cada um vai escrever sobre Deus. Ora, se 40 homens escreverem sobre Deus, quando eles terminarem, vai ter uma miscelânea, porque cada um entende Deus à sua maneira. Então seriam 40 deuses diferentes e formas de adorações diferentes, porque todo mundo entende Deus de maneira diferente. Mas a Bíblia não, ela é totalmente cristocêntrica. Isso prova que, apesar de ter 40 escritores, o autor é Deus. Porque a mensagem é única. A mensagem não muda. Se fizesse uma Bíblia humana, você teria uma coletânea
de homens falando sobre deuses diferentes. Mas a Bíblia não, é uma coletânea falando de um só Deus, subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o centro de tudo é Cristo. É um livro simplesmente impressionante. Ora, para pensar. Eu leio a Bíblia e estudo ela desde os 26 anos. Já estou chegando perto dos 70. Tenho 70 incompleto. Esse livro me fascina. Você entende? Por quê? Porque eu consigo ver o intelecto de Deus nele, a inteligência divina, as promessas divinas. Realmente esse é um livro santo. Aliás, é chamada de Sagradas Escrituras e não é à toa. Quanta gente conheceu esse livro e teve sua vida mudada. Eu tive a minha vida mudada através desse livro. Através desse livro, que tem um Deus por trás de tudo, vidas são mudadas, vidas são transformadas. Pessoas recebem bênçãos, recebem vitórias, recebem graças através desse livro. E mais, eu tenho feito alguns vídeos e algumas pessoas me dão retorno. Eu fico sabendo de pessoas que estão acompanhando cada vídeo. Por quê? Porque é um alimento espiritual, é um alimento para a alma. Quando a pessoa acha uma fonte ou acha alguém que fale sobre o livro com inspiração divina, vira um alimento. É alimento para mim, é alimento para você, é alimento para todos. Glória a Deus por tudo isso. João 1, o versículo 1 e o 14. Olha o que diz aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No princípio era o Verbo. Vocês já prestaram atenção que o nome de Deus é um verbo? Jeová significa eu sou. Você nunca viu uma pessoa que se chamasse por um verbo, né? Eu corro, corre, anda, pula, fala. Não, é só Deus que é verbo. Eu sou. E Jesus ainda falava assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas espera aí, não era para ele falar eu era? Antes que Abraão existisse, eu era? Seria a regra normal da língua portuguesa. O tempo verbal. Mas Jesus não pode usar o tempo verbal. Ele é Deus. Ele é eterno, ele é onisciente, onipresente, onipotente, eterno, imutável, ele é Deus. Ele não era e ele não será, ele é eu sou, eu sou. O tempo não existe para ele, ele está me vendo nascendo, está me vendo morrendo e está me vendo falando aqui agora. Entendeu? Ele é um verbo. E a Bíblia está mostrando aqui. O que é verbo? Verbo é a palavra que exprime ação. Deus, quando mandou escrever a Bíblia, ele pretendia cumprir tudo, assim como quando ele criou a terra. Faça a luz, e a luz aparecia, porque ele é Deus, é ele que manda. Então, quando ele fez a Bíblia, ele mandou escrever aquilo que ele ia fazer. E nesse caso aqui, ele está se referindo a Jesus Cristo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do Pai. Esse livro aqui, ó,
palavra escrita. Jesus Cristo é a palavra viva. E para você ser um bom cristão e andar segundo as leis de Deus, você precisa conhecer a palavra escrita, mas também você tem que conhecer a palavra viva. Por quê? Porque você lê a palavra escrita e ela produz fé. E aí, quem entra em ação? A palavra viva. Você crê, você se confessa um pecador, ele perdoa os teus pecados, e o Espírito de Deus vem morar dentro de você. O verbo vem morar dentro de você. E ele começa um processo de transformação. Então, deixa eu esclarecer uma coisa para você. Segundo as Escrituras, para você ser um bom cristão, tem que acontecer um milagre com você. O milagre do nascer de novo. Todo cristão já começa com um milagre. Talvez ele nunca tenha percebido. Mas a vida dele já começa com um grande milagre. Deus vem morar dentro dele para fazer um processo de transformação. E quem anuncia tudo isso é a Bíblia Sagrada. Na verdade, quando você nasce de novo, você está cumprindo aquilo que Jesus mandou escrever. Está escrito. Está tudo escrito aqui. Aquilo que acontece comigo, aquilo que acontece com você, aquilo que acontece com todos nós. Entendeu? Não adianta só você conhecer a palavra escrita. Sabe o que a Bíblia diz? Que a letra mata. O Espírito vivifica. Então, você conhece a palavra escrita para chegar na palavra viva. Quando você passa a ser servo de Cristo, quando o Espírito de Cristo vem morar em você, ele faz você nascer de novo. Ele faz produzir em você o fruto do Espírito e depois ele te dá os dons espirituais. Quando ele termina essa obra toda, você está cheio, você está completo, você está cheio de Deus. Provavelmente você vai ser usado como uma testemunha, como eu estou sendo aqui. Eu sou uma testemunha de tudo que ele fez, faz e vai continuar fazendo. É porque ele fez na minha vida. Porque ele fez na minha vida e eu sou testemunha dele, eu posso dizer que ele vai fazer na sua. E se você crer, a Bíblia diz que se nós crermos no que ele deixou escrito aqui, nós vamos fazer obras maiores do que a dele. Nós vamos fazer muito mais. Você está me entendendo? Então, o que a Bíblia fala de si mesma? Que ela é a palavra de Deus escrita. E que Jesus é a palavra de Deus viva. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e veio habitar aqui e passear entre nós. Na verdade, Deus mandou o Cristo para vencer o diabo e ele veio como homem. Ele era 100% Deus, mas ele veio aqui viver como um homem, morrer como um homem, sofrer como um homem, trabalhar como um homem, para morrer no lugar do homem e para nos dar a salvação eterna. Toma posse da salvação eterna, porque o Cristo veio para isso. João 17:17, que a Bíblia é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja bem, quando você aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, você recebe o perdão dos pecados. E você, para Deus, é transformado num santo. Mas o que é um santo? Um santo é uma pessoa separada. Tem igreja que precisa de todo um processo para ser santo.
Mas a Bíblia diz que quando você aceita Cristo e é perdoado dos seus pecados, você já é santo. Você é santificado pelo poder do sangue de Jesus. Não é por nenhum diploma, não é por você ser bonzinho, não. Você é santificado pelo sangue de Jesus. Então você se torna separado para Deus. A Bíblia diz que na casa de Deus tem vasos de honra e vasos de desonra. Você pode ver que tem crente que só dá problema. Ele dá problema, ele faz escândalo, e Jesus ainda diz assim: ai por quem vem o escândalo, né? É necessário que venha o escândalo, mas ai por quem vem o escândalo. Então tem vasos para honra e vasos para desonra. É lógico que Deus quer separar você como um vaso de honra. Então você creu em Cristo, pediu perdão dos seus pecados, você já é santo. Mas aqui está dizendo, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está dizendo que a Bíblia nos santifica mais ainda. Ou seja, depois que você se torna um santo, tem uma santificação progressiva. E essa santificação progressiva acontece através do conhecimento da palavra de Deus. Ora, não adianta nada eu me converter, eu não entendo nada. Eu não sei o que Deus quer. Deus tem regras, tem um monte de regras aqui. Então o que vai acontecer? À medida que eu for estudando as Escrituras Sagradas e conhecendo as regras de Deus, então eu vou andar dentro delas. E à medida que eu começar a andar dentro delas, eu vou melhorando, eu vou crescendo espiritualmente, né? Vamos fazer uma comparação. A criança nasce e a criança se suja, ela apronta todas. E a mãe vai lá e troca, e deixa limpinha, cheirosinha, perfumada. Mas aquela criança que faz na fralda tudo aquilo que é necessário fazer, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai melhorando. Até que um dia, já uma criança crescida, se ela fizer na calça, a mãe vai dar uma bronca nela. No sentido espiritual é a mesma coisa. Você nasceu de novo, agora você está crescendo, crescendo, crescendo. Deus é extremamente tolerante com você. Você erra, você falha, Deus não cobra nada, Deus é pai, ele é pai. Ele é a essência da palavra de pai. Então ele é super tolerante, mas ele quer que você, através das Escrituras, vá tendo uma santificação progressiva. Você vai melhorando, melhorando, melhorando. Agora imagina um cristão adulto que vai lá e cai no pecado. Aí Deus vai começar a advertir ele. Olha, você toma cuidado, você toma jeito. Por quê? Porque você já cresceu, você já mudou, já foi transformado, já sabe o que Deus quer. Então, está na hora de melhorar. E como que a gente vai fazer essa melhora? Através da verdade, a palavra de Deus. Ela está dizendo aqui que é ela que te santifica, é ela que te muda, é ela que te melhora. Então, se você não tem uma Bíblia, olha, eu tenho 7 Bíblias no meu celular. Então, Bíblia virtual é de graça, gente, pelo amor de Deus, de graça. Eu tenho 7, né? Então, por favor, adquira uma Bíblia, leia a Bíblia, conheça a Bíblia, cresça espiritualmente. No Apocalipse, tem um versículo que diz assim: aquele que está sujo, suje-se ainda. E aquele que está limpo, limpe-se ainda. À medida que você vai lendo, você vai conhecendo, você vai ficando cada dia mais limpo, cada dia melhor, cada dia um cristão mais atuante, mais progressivo. Aquele que está no mundo,
ele cada dia fica pior. Tem gente aí matando por um tênis, matando por uma quantia irrisória. Por quê? Porque cada dia ele fica pior. Mas você que lê as Escrituras Sagradas e estuda as Escrituras Sagradas, você cresce, você melhora, você se aprimora e você realmente se torna um filho de Deus. Jesus disse que não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você, para que você vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. E como é que você vai dar fruto? Conhecendo a verdade, a palavra de Deus, que nos santifica. É isso que a Bíblia fala dela mesma. Eu vou ver Romanos 1,16 para vocês. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo, em Romanos, está dizendo que isso aqui é o poder de Deus. E tem gente que não se atenta para isso, não entende isso, né? Mas eu vou dar uma ideia para você. Eu sou professor aposentado da rede pública estadual de ensino e eu trabalhei numa escola que o inspetor de alunos era afastado dos caminhos do Senhor, mas ele era interessado. Provavelmente deve ter voltado aí à casa do pai, mas estava afastado da casa do pai. E volta e meia ele vinha falar comigo, fazer perguntas. E um dia ele veio comigo falando assim: professor, posso falar com o senhor um pouquinho? Pode. Olha, antigamente sim, né? Deus fazia milagres. Deus não faz mais milagres como antes. O que você está querendo dizer? Ele abriu o Mar Vermelho. Ele fez cair pão do céu. Ele fez cair carne do céu. Enfim, ele foi citando os milagres que Deus fez com Israel na travessia pelo deserto. E ele estava maravilhado com aquilo, ele achava que aquilo era o máximo. Eu falei: rapaz, você está totalmente enganado. Sabe por quê? Porque todos viram aqueles milagres e morreram no deserto, morreram nos seus pecados e transgressões. Só escapou 2. Não adianta nada. O ser humano vê grandes milagres, não adianta nada. Eu vou falar para você do milagre dessa palavra. Ela transforma vidas, ela salva pessoas, ela muda pessoas. Às vezes o cara tá na droga, tá na bebida, tá enterrado até os ossos, mas ele conhece as Escrituras Sagradas e as Escrituras Sagradas mudam a vida dele. Eu já vi gente entrar na igreja drogado, eu já vi gente entrar na igreja bêbado. Até contei algum tempo atrás aí sobre um bêbado que acabou com o culto que eu estava pregando. Mas Deus converteu ele, mudou ele, transformou ele, tocou na banda da igreja, depois se mudou dessa cidade. Isso é que é milagre. Não tem hospital, não tem psicólogo, psiquiatra, não tem médico, não tem que possa mudar um ser humano. Aliás, o psicólogo, ele tenta levar você a ver qual é o seu problema para você lutar contra o problema. Mas Deus muda, Deus salva, Deus transforma, Deus cuida. E esse poder de Deus vem através das Escrituras Sagradas. É muito bonito você também entrar numa igreja cheia do Espírito, cheia de poder. As pessoas
sentindo o êxtase do Espírito Santo. É uma delícia. Eu também sinto. É uma maravilha. Eu sinto Deus dentro de mim. É uma coisa maravilhosa, fantástica. Só que nada é mais importante do que o poder de Deus para salvar almas, para mudar pessoas, para transformar vidas. Você sabe por que eu estou aqui gravando vídeo? Não ganho nada para isso. Eu estou aqui porque eu acredito no poder de Deus. Eu me considero, entre aspas, um ganhador de almas, uma pessoa que estudou esse livro e que pode, através do que aprendeu aqui, ajudar pessoas que estão aí desencontradas, perdidas. O poder de Deus está aqui, ó. Aqui, na Bíblia Sagrada. É por isso que eu estou conversando sobre a Bíblia com vocês. Porque eu acredito no poder de Deus, um poder que transforma, que muda. Tem muito crente safado, pastor safado, padre safado. Tem. Mas isso não muda a verdade. Deus quer salvar, Deus quer mudar você, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vitória. E Ele é Deus suficiente para isso. E o poder dele está nesse livro. A Bíblia é sagrada. A Bíblia Sagrada muda, a Bíblia Sagrada transforma. Você precisa conhecer melhor esse livro. Deus vai mostrar verdades eternas nesse livro. Esse é o poder da salvação para judeu, para grego, para quem quiser. A Bíblia está sendo pregada, a Bíblia está sendo falada. Mas eu não... Procura conhecer o livro. Tenta conhecer o livro. Mais ainda, você deve ter uma Bíblia aí. Ouve o vídeo. Dá uma conferida. Lê um textinho. Mas eu nunca li a Bíblia. Começa ou pelos Salmos, ou pelos Evangelhos. Depois que você conhecer esse livro vai mudar a sua vida. E esse livro é a palavra de Deus, é o poder de Deus que muda vidas. Deixa esse livro mudar você. Conheça ele, que muita coisa vai mudar na sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É o livro que muda tudo. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. Todo dia você alimenta o corpo. Normalmente, eu faço assim. A gente toma um café da manhã, almoça, depois a gente toma um café da tarde e depois janta. E depois vai dormir. O corpo tá uma maravilha. Super alimentado. Mas e a alma? E o espírito? Como é que tá a sua alma? Como é que tá o seu espírito? Você cuida dele? Né? Mas eu nem sei o que é a alma, não sei o que é o espírito. Olha, o corpo é isso aqui, ó, que nós estamos tocando. A alma é o centro dos pensamentos, dos sentimentos e de tudo o que a gente vive. A alma é o centro de tudo. Mas e o espírito? O espírito é aquilo que faz a ligação da gente com Deus. Deus se liga com a gente através do Espírito. O Espírito Santo vem morar no Santo dos Santos da nossa vida, que é o Espírito. Se você olhar ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus mandou fazer um templo. E ele colocou o hall de entrada, que simboliza o nosso corpo. Ele colocou o altar dos sacrifícios, que simboliza a nossa alma. E ele colocou o Santo dos Santos, onde ficava a arca dele, e é onde o Espírito de Deus habitava. Aquilo era simbólico, simbolizava o nosso corpo.
a nossa vida. O, o templo, o tabernáculo e o templo judaico é um símbolo nosso, do nosso corpo, da nossa vida. E a palavra de Deus é o alimento para a alma e para o espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, está dizendo aqui, ó. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, aí já é no corpo, né? E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Através da palavra de Deus, a gente discerne se está andando certo ou está andando errado, se está andando de acordo com a vontade de Deus ou não. Através da palavra de Deus, é como se fosse um guia, uma bússola. Ela nos aponta o caminho a seguir. Ela começa a mostrar para nós que as nossas intenções não são como Deus quer. Que a nossa vida não está como Deus quer. Ela entra dentro de nós e começa um processo de mudança. É a palavra. Ela é viva e eficaz. Está vendo o que ela diz dela mesma? Ela diz que ela é poder de Deus. Ela diz que ela entra dentro da gente e vai até junto e penetra até a divisão da alma e do espírito. Deus fala conosco. Deus nos muda. Sabe, eu tenho visto um monte de gente na internet que fala de Deus e vive criticando os outros, e critica os crentes, critica as igrejas, critica dízimo, critica isso, critica aquilo. Mas ninguém mostra a palavra de Deus. É aqui que está o poder de Deus. É isso aqui que entra dentro de nós e faz a mudança. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É daqui que vem o poder. Você conhece a palavra escrita e a palavra viva entra em ação dentro de você. É simples. Deus faz um processo de transformação. Deus faz um processo de mudança. Quando eu cheguei na igreja, eu era um pagodeiro. Eu vivia na noite, na gandaia, enchendo a cara. Eu saía de casa na sexta-feira e voltava na segunda. E a minha mãe vinha me perguntar, onde é que você esteve? Tava por aí com os amigos. E daí ela continuava a fazer pergunta, mas onde é que você foi? Como que você passou todos esses dias fora? Contava aí a hora que você está chegando. Eu costumava falar para minha mãe assim, a senhora é da polícia? É porque... Mas, não, por quê? Ela era muito simples. Foi porque a senhora está fazendo um interrogatório. Porque a minha vida era desregrada, era toda torta. Eu não tinha regra para nada. Tudo que eu ganhava, eu gastava na primeira semana. Na segunda semana eu já não tinha mais dinheiro, porque tornava tudo na gandaia, na súcia, na malta, que eu vivia, que eu andava. E eu me lembro que trabalhei como encarregado de armazém de uma transportadora em São Paulo. E quando eu ia receber, eu falava, quanto é que eu vou receber? Quanto sobrou? Eu falava, não sobrou nada, você gastou tudo. Eu pegava tudo em vale. Daqui os vale, ó, conta pra você ver. O meu salário ia em vale. Aí sabe o que eu fazia? Faz um vale aí pro mês seguinte, porque eu não tenho dinheiro, gente. Preciso comer, preciso me virar. Eu gastei tudo, até os 26 anos que Jesus teve misericórdia e me converteu. Eu gastei tudo, eu não tinha nada. Eu só tinha um terreno e um Fusca. O resto, torrei tudo. Só dali que eu fui casar, constituir família, fazer casa e estruturar a minha vida. Por quê? Porque eu me converti e esse livro foi a mudança. Eu estudo esse livro desde os 26 anos. Eu estou passando para você agora é o fruto desse estudo e da mudança que ele fez na minha vida. Conheça o livro
O próprio livro diz assim: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Que versículo fantástico, né?